Olá, você acompanha a partir de agora aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 e também através das redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a audiência pública Precarização da Educação Infantil conveniada com o município. Esta audiência pública aconteceu na quinta-feira, dia 18 de outubro, e foi conduzida pela Comissão de Educação do Legislativo Caxiense. Uma excelente audiência pública a todos. TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê. Boa noite, senhoras e senhores. Nós estaremos dando início à nossa audiência pública hoje aqui no nosso plenário da Câmara Municipal de Vereadores. A nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, nós temos um prazer muito grande de recebê-los todos aqui na Casa do Povo, não só as professoras, as mantenedoras, representante do Senalba, Raquel, representante da SMED, e todas as pessoas interessadas e também familiares que se encontram aqui, para que nós possamos começar uma discussão e um debate no sentido propositivo desta audiência, que é a precarização da educação infantil conveniadas com o município. Isto é, a precarização nós ouviremos todas as partes, e essa é a nossa ideia, para que nós possamos fazer uma discussão em alto nível, utilizando bom senso, para que daqui a gente possa depois tirar conclusões e que depois a gente possa levar a SMED aos órgãos competentes para que a SMED, junto com as mantenedoras, junto com as entidades representativas, possam fazer o melhor para a educação de Caxias do Sul. Esse é o grande objetivo desse nosso encontro, desse nosso trabalho nesta noite. Então, desde já, sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa, que é a vossa casa, para que a gente comece, então, esse nosso trabalho. E nós temos, então, aqui compondo a mesa da Secretaria Municipal de Educação, em exercício, a professora Raquel Baldasso. A secretária Marina não está em Caxias do Sul, está no encontro em Brasília. Antes, eu já vou falar, nós falamos com a secretária, ela está em Brasília no Encontro Nacional há uma semana, Encontro Nacional de Administração Pública, e ela não pôde estar presente hoje aqui, e a audiência já tinha sido marcada, e também o trabalho dela em Brasília já estava marcado muito tempo antes. São só apenas 4 cidades do Rio Grande do Sul que foram convidadas, dentre as quais uma foi Caxias do Sul. Então, a secretária Marina está lá representando o município de Caxias do Sul. Por isso, então, que a Raquel Baldasso prontamente está aqui junto conosco. E também nós temos o Clayton, nosso colega aqui, amigo, Clayton Augusto Vargas, que é o presidente do sindicato dos empregados e entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional de Caxias do Sul, que é o Senalba. Nós também registramos as seguintes presenças. Além dos integrantes da nossa Comissão de Educação, na qual eu estou, nesse momento, como presidente da Comissão de Educação, nós também registramos aqui a presença do vereador Edson da Rosa, que também participa da nossa Comissão de Educação e Cultura, o vereador Rafael Bueno, que também é integrante da nossa Comissão de Educação e Cultura. Também nós temos aqui o nosso colega vereador Wagner Petrini. Obrigado pela presença, vereador Wagner. E também nós temos a presença do senhor Elton Bozeto, secretário-geral da FESENALBA Rio Grande do Sul, da Federação, que veio de Porto Alegre aqui para nos prestigiar nesse encontro. A Etienne Moreira, que é da Secraso RS, advogada do Sindicato Patronal. Obrigado pela presença. Do Conselho Tutelar Sul, Luiz Antônio Mazola,
Obrigado. Assessor da Comissão de Direitos Humanos, representando a presidente, que é a vereadora Denise Pessoa, o Douglas Menegatti. Obrigado pela presença, em nome da vereadora Denise Pessoa. E a presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, a nossa colega, amiga, sempre presente aqui, a Maria Cecília Posa. Obrigado pela presença de vocês, junto com toda a nossa comunidade. Essa audiência, qual é o objetivo dessa audiência? Essa audiência, ela foi dado início à discussão para que nós fizéssemos essa audiência quando nós tivemos, em alguns momentos muito antes de pensarmos nesta audiência, alguns colegas vereadores começaram a visitar várias escolinhas. E o vereador que mais visitou essas escolinhas foi o vereador Rafael Bueno. E já nos trazia aqui no plenário da Casa algumas questões que ele já tinha percebido em várias dessas escolinhas. E trazendo essas observações, nós começamos a conversar sobre o que nós poderíamos fazer. E com a experiência do vereador Rafael de ter visitado várias e várias escolinhas, então nós, conversando com o Clayton, fizemos 2 reuniões na nossa Comissão de Educação com o Clayton. O Clayton também nos trouxe, em nome do Senalba, algumas situações que fizeram com que a nossa comissão colocasse em prática o quê? Primeiro, uma visitação em algumas escolas, que previamente nós recebemos algumas situações. Então, em Forqueta, Charqueadas, no bairro Reolon, no Cinquentenário, em várias escolas, nós estivemos presentes para ver como estavam as questões físicas, estruturais e também as questões de condições de trabalho dos nossos professores e das nossas professoras. Nessa visita, esteve o vereador Rafael Bueno, junto com o Clayton, na qual foram em loco observar de novo mais algumas escolas e as suas reais situações. Conversaram com muitas professoras que talvez estejam aqui, conversaram com as coordenadoras e dessas discussões, nós, numa reunião, nós discutimos, então, de fazermos, né, vereador Rafael, uma audiência pública, para que, nesta audiência pública, nós pudéssemos aqui conversar e trazer aqui todas as necessidades, os problemas e as soluções também. Porque uma audiência pública não é apenas para que nós fiquemos falando, mas qual é o nosso foco, para onde é que nós queremos ir, o que nós queremos alcançar com essa audiência pública. Isso é de extrema importância, porque aí ela tem um objetivo e tem o porquê existir a audiência pública. Por isso que está aqui a SMED, por isso que está aqui o Senalba, estão aqui todos vocês. Então, como vai ocorrer a nossa audiência pública? Primeiramente, nós vamos ouvir as saudações e as colocações dos presentes da mesa. Primeiro, a SMED, através da professora Raquel, depois do Clayton, representando o Senalba, que farão suas observações, depois os integrantes da Comissão de Educação, os vereadores, o vereador Edson e o vereador Rafael Bueno, depois também observações dos colegas vereadores que aqui estão presentes, no caso, até o momento, o vereador Wagner Petrini. O João Henrique, desculpa, o João Henrique também, um abraço, desculpa, João Henrique, que é o advogado do Senalba, obrigado pela tua presença. Após essas manifestações dos componentes da mesa, dos vereadores da comissão e dos colegas vereadores, nós estaremos abrindo, então, para 20 pessoas da plateia virem aqui falarem em nome dos seus colegas. Nós não temos condições de que todas as pessoas possam falar, se nós ficaremos aqui e nós não teríamos... Muitas coisas poderiam ser repetidas e nós queremos ter um foco e, se possível, de repente, ali de uma creche, de uma escolinha que tenha 5, 10, 15 professoras, vocês escolhem, de repente, como opinião minha, uma colega para que ela possa falar em nome de todas as colegas. Assim, nós poderemos ter a maior representatividade de escolas que vêm aqui passar as suas ideias e as suas propostas e as suas observações. Então, nós teremos a FAB, onde é que está a FAB?
a Fábio, que é a nossa secretária da Comissão de Educação e Cultura, ela estará, então, com o microfone sem fio e também pegando o nome dessas 20 pessoas que vão se inscrever e que poderão falar ali em loco e poderão fazer suas observações. Então, essa é a nossa mecânica. Os componentes aqui da mesa terão 10 minutos para usarem da tribuna, na qual também poderão usar, se desejarem, as imagens com fotografias. Acredito que o Clayton vai passar algumas imagens, e isso é importante para que todos possam ter esta ideia. Por isso que fizemos o encontro hoje aqui no plenário, que dá uma visibilidade muito maior e muito melhor para todos. E a professora Raquel também terá o direito de falar 10 minutos. Cada vereador falará 5 minutos da comissão e 3 minutos nossos colegas vereadores. Nós também abriremos, após essas falas, nós abriremos para as 3 entidades mantenedoras que quiserem fazer uso da palavra, 3 minutos para cada uma das entidades mantenedoras, se quiserem fazer uso da palavra. Posteriormente, abriremos, então, para as 20 pessoas que estarão se inscrevendo para 2 minutos fazerem uso da palavra. Essa é a nossa mecânica da nossa audiência. E, no final, nós estaremos fazendo o nosso encerramento com as observações gerais da Comissão de Educação, da SMED, do Senalba, para que depois a gente faça, então, a nossa ata. Será feita uma ata, porque está sendo filmado essa audiência, e daqui sairá uma ata depois de tudo que venha a ser dito aqui, e esta ata nós estaremos encaminhando depois para os órgãos competentes. Alguma observação, vereador Rafael? Senhor presidente, só acho que para contribuir, até porque, tanto quanto a plateia, eu também quero me apropriar do que vai ser falado. Eu gostaria, se as terceirizadas usarem da palavra, eu gostaria que nós, vereadores, falássemos depois. Correto. Pode ser? Correto. Bem observado. Eu acho que seria interessante. Depois das autoridades, nós abrimos... Sim. Correto. Não, está certo, Edson. Perfeito. Primeiro a gente coloca o Clayton, depois a SMED, apresenta as imagens, fala, depois nós convidamos as mantenedoras. Muito obrigado, vereador Edson, pela observação. Bom, então, dando continuidade, nós gostaríamos, então, de chamar para a sua manifestação o presidente do Senalba, aqui de Caxias do Sul, Clayton Augusto Vargas Melo, que por 10 minutos, Clayton, se tu puderes dar essa tua observação, as tuas observações para nós aqui, será um prazer. Por favor, tu podes ocupar a tribuna. Posso? Por favor. Então, nossa primeira imagem aí, quero primeiramente agradecer então a todos os presentes, senhor presidente, a Comissão de Educação, pela sensibilidade incrível que teve. Foi a única maneira de conseguirmos trazer fora do castelo as entidades e a SMED e outras tantas pessoas aí que a gente vem há 8 meses tentando dialogar. Boa noite à plateia. Eu acho que hoje é um momento único para a gente ouvir as partes, mas também para a gente fazer algumas colocações. Pode passar aí a lâmina aí. Bom, a gente teve aí, há um tempo atrás, o senhor Wilson, representante do Secraso, onde ele veio com as entidades, representando as entidades que foram em Porto Alegre. Eu acho que é mais perto do que a Júlio de Castilhos, para vir negociar. O ano passado eram 6 entidades e negociavam com a gente. Esse ano é 3.
e elas foram a Porto Alegre. Bom, deve ter dinheiro sobrando, né? Porque tem que pagar o sindicato patronal, deve ser do caixinha do prêmio assiduidade. Deve ser. Porque quando tu faz um acordo, não há necessidade do sindicato patronal. Bom, passa. Bom, e olha como eles são bem queridos. Se vocês olharem ali, eles dizem que era para tirar da convenção geral. Essa convenção geral, que essa é a valorização que eles querem dar. Aonde consta o prêmio dos dias 31? Que vocês não pagam, vocês pagaram esses dias e tiraram de todos os funcionários. Isso é valorização, não dão chinelo. Paguem para todos os dias 31. Onde está aqui, na convenção geral, o prêmio assiduidade? Aonde estão os atestados para as mães gestantes ou para quem procura um médico? Onde é que está o dia do educador? Mas eles têm que fazer a atinha azul lá, porque são prof, né? Onde é que está o vale alimentação? R$12, não é obrigado a pagar aqui na convenção geral. E ainda, se vocês fizerem oposição ao sindicato, vocês não têm esse direito. Está aqui na convenção, está aqui nessa convenção, R$12. Bom, se a empresa não quiser dar, então, alimentação, ela não dá. Isso aqui é a valorização, categoria geral, que vocês estão inseridas. É isso que as entidades, a querida SMED aqui, quer passar. Pode. Ali, ó, olha o que eles dizem ali, ó. A manutenção das causas de trabalho anterior significa que o acordo coletivo do ano passado, vocês perdem tudo os direitos tirando essa cláusula. Eles são bem queridos com vocês. Está aí escrito. Está escrito aqui, ó. Isso é mentira, chame um auditor. Estamos aqui com o representante da FECENALBA, que vai mostrar aí que foi ele que nos mandou o e-mail. É mentira? Bom, seguindo então o protocolo, né? Aqui que as entidades são queridas com vocês. Diz aqui então, que foi feito então um convênio com a FECENALBA e o Secraso, que vocês não tirariam nenhum benefício. Vocês tirarem isso, vai ter o que na convenção para vocês? Me digam o que vai ter na convenção. Por que não renovam o acordo e a convenção coletiva? Bom, se é para a gente seguir então algum parâmetro, eu vou mostrar para vocês. Temos aqui um acordo individual com a educação infantil que vai sair nos próximos 15 dias. O primeiro acordo individual na iniciativa privada. Pode usar como parâmetro. A tua colega, ano passado, eu vou fazer questão de refrescar a memória, ela diz o seguinte, vamos olhar a reportagem aqui, dia 22/11/2017, no Jornal Pioneiro. Ela diz: nós vamos tentar equilibrar os salários dos professores das escolas particulares, tá? A redução da remuneração das professoras, segundo Marina, serve para corrigir distorções vigentes, ou seja, quer dizer, tudo que era na iniciativa privada teria que ser igual à conveniada. Bom, então vamos refrescar a memória. Aqui nós temos uma convenção coletiva firmada com as escolinhas privadas. E o que chama a atenção é que o ano passado a gente sentou-lhe a ripa neles, que eles não eram sensíveis. Pois muito que bem, 30% do que tinha na conveniada ano passado, eles colocaram na privada. A privada visa lucro. Então, vamos refrescar a memória. O Simpre diz o seguinte aqui nessa convenção, aqui tem quinquênio, aqui tem os dias 31, aqui tem o dia do educador, aqui tem os atestados, aqui tem o vale-refeição, se for dar é de R$15. Por que vocês estão indo a Porto Alegre negociar e não pegam então a convenção do Simpre e vamos começar dessa? Por que tem que perder tudo? Digam que vocês vão tirar tudo. Ou vão dar o atestado como? Vão dar os 31, vocês tiraram esse mês de todos, vocês deram e retiraram. É uma manobra inteligente que eu falei em abril. Bom, e para refrescar a memória da SMED e das entidades que falaram que o Senalba não representava, vocês têm que ver que na convenção aqui, já diz que era o Secraso. Pô! Setor jurídico da SMED, de 3 entidades, não sabia o que era o Secraso, o sindicato patronal? Ô, gente! Todo mundo fica agora assim, mas a gente tem aqui
uma série de denúncias que a gente já encaminhou para o Ministério Público do Trabalho. Se alguém quiser depois conferir, está tudo aqui. As denúncias que o Sindicato Senalbra não representava, que era o Secraso, o Secraso é o sindicato patronal. O Senalbra é o sindicato de todos que representam essa audiência pública aqui. A gente está representando quem? Então é importante que tudo isso fique bem frisado. Bom, e em Caxias do Sul, temos um acordo também muito bom, que é do Sintratur. Hoje a educação infantil é valorizada, sim. Lá no Criança Feliz. Tudo aquilo que tem no acordo coletivo da SMED, tem ainda mais nesse acordo. Bom, se temos para usar parâmetros, que você está representando a secretária, nós temos um acordo coletivo que vamos firmar daqui a 15 dias, temos uma convenção coletiva da categoria e temos o acordo que era do ano passado. Vamos eliminar tudo isso e colocar com um sindicato que não é sensível nunca, porque não tem nada na convenção, foi tirado o quinquênio em 2007 e nunca mais voltou, né? Nunca mais voltou. E aí vamos usar para a educação infantil conveniada. Essa é a manobra, ou não? Eu estou mentindo? Vocês não foram lá e não fizeram para a convenção geral. Expliquem depois se eu estou mentindo isso. É mentira? Aonde está a garantia aqui de todos esses benefícios? Aonde está? Mas vamos seguindo. Então, de cara, era isso. Vamos passar aí para as imagens. Bom, eu denunciei não, foram pais e professores que denunciaram. Isso foi em maio. As denúncias, falta comida, falta material pedagógico, falta tudo, está um sucateamento essas escolas. Pode passar. As condições de higiene aí, ó, falta de tudo. Aí, represálias, ó. Dificilmente, senhor presidente, vai vir alguma educadora ou vai vir aqui, porque as que vierem aqui vão ser demitidas no outro dia, com exceção da Fernanda, que tem estabilidade. Se elas vierem aqui, elas vão ser demitidas. Aconteceu ano passado com a comissão de greve. É importante que hoje está aqui as 3 entidades, testa de ferro, porque é preciso falar. Aqui, ó, a gente tem todos os materiais, para quem quiser ter acesso depois aqui, então, do trabalho antissindical que as entidades vêm fazendo, tá? Bom, mas é preciso frisar o seguinte, que a educação é missão das entidades. Se perder, onde está a valorização dessa categoria na convenção geral? Depois vocês vão ter o tempo para falar. Eu gostaria, porque qual é a receita que vocês não vão dar, sem por livre e espontânea vontade, né? Daí vocês dão quando querem, é o que vocês fazem hoje, né? A CLT só funciona uma parte. Ora essa, tudo isso aí, é o chamado risco calculado. Por quê? Porque elas só pagam aquilo que melhor interessa naquele momento. As pessoas têm que entrar na justiça depois. Tá? Mas uma frase que é importante falar que é o seguinte: tu quer conhecer as pessoas, dê poder e dinheiro a elas. A gente vem vindo isso com as entidades, tá? O dinheiro que vem dos R$200 dos trabalhadores que perderam o prêmio assiduidade está indo para onde? Estão fazendo um caixinha? O que está sendo feito com esse dinheiro? Onde está a caridade? Aonde está a valorização? Na convenção geral. Aí do Caritá, vamos passar lá para o final lá. Pode passar aí. Bom, a precariedade vocês já viram, né? Quantas imagens, bom, isso não é novidade. Pais, capa do Pioneiro, olha aí, pais, enfim, vem denunciando. Boletim de ocorrência, porque vocês não me deixam entrar. Por que será que não me deixam entrar? Tá tudo certinho, né? Só para fazer furadeira, tudo, barulho, aí pode para as crianças. Mas eu entrar, não, eu vou atrapalhar muito mais, né? Bom, vamos olhar aqui as imagens, escora. Olha o perigo para as crianças uma escora dessa. Aí pode. Aí está tudo certo. As educadoras reclamaram lá, ficaram preocupadas com as crianças, foram demitidas. Não, 200 profissionais quase perderam o emprego, eles são tudo incompetentes. Aqui a gente ficou proibido de entrar, olha ali o parquinho como é que está inteiro o parquinho. Olha as condições, aí isso é uma... Bom, esses computadores, eles estão dentro de um depósito, que poderiam ser reformados para poder utilizar com as crianças. Estão lá parados. E isso ninguém vê, né? Isso está tudo certo. É criança de periferia, né? Mais meio minuto. Perfeito. Vou fazer as considerações, então. Passa para o final. Bom, então, para o final é o seguinte, gente. As 3 entidades pregam, então, o amor e caridade foi rasgado da Bíblia, é isso?
O Amor e Caridade foi rasgada? Vocês entendem? O pastor sabe disso? O maçom sabe disso que fundou? Vocês pregam isso, está ali, ó, está ali no slogan de vocês. Os evangélicos também, o pastor, tudo prega o amor e caridade, estão fazendo tudo isso com os profissionais, está tudo certo o que vocês estão fazendo. Bom, e para encerrar então, senhor presidente, eu só quero dizer o seguinte: o dia 29, agora, nós temos a Assembleia Geral para decidir, porque a gente está em estado de greve, pode passar a última lâmina lá. Dia 29, na segunda-feira, a categoria vai decidir se a gente entra em greve ou não, porque não teve negociação, a gente vai chegar até o final do ano, não está nada amarrado a qualquer momento, e eu quero que as entidades digam como é que dentro de uma convenção o salário de 1.831, a convenção é 1.442 e vão trabalhar 40, aí pode, está tudo certo. Dia 29, então, senhor presidente, a gente tem a nossa assembleia, e nessa assembleia a gente vai decidir com a categoria se entra em greve ou não, tá? É o dia 29, agora segunda-feira. A categoria fique bem tranquila, a gente tem mais de 8 sindicatos, a gente vai montar um QG. Se vocês decidirem parar, vocês vão ter todo o suporte necessário. Obrigado, senhor Clayton, presidente do Senalba. Nós gostaríamos de passar a palavra agora para a professora Raquel Baldasso, que representa, nesse momento, a secretária Marina Matiello, representando a SMED, o município de Caxias do Sul. Professora Raquel, a senhora tem 10 minutos, por favor. Tá? Obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Primeiramente, gostaria de justificar a ausência da secretária Marina Matiello, pois ela, nesta semana, está em Brasília participando de um encontro para gestores municipais com representação de 108 secretários de educação de municípios do Brasil, e Caxias do Sul foi um dos 4 municípios do Rio Grande do Sul contemplados pelo Programa de Desenvolvimento de Gestão Municipal a participar deste evento. Inicialmente, informamos que, para garantir a oferta da educação infantil, muitos municípios utilizam a estratégia de parceria. Tal estratégia pressupõe que as duas partes, poder público e instituição, possuem interesses comuns, atendimento educacional a crianças e prestam mútua colaboração para atingir seus objetivos. A atuação do poder público não se limita a repasse de recurso, mas envolve permanente supervisão, formação continuada, assessoria técnico-pedagógica. Ações como essas expressam um real compromisso do poder público municipal com a qualidade do atendimento às crianças e às famílias. Este município fez opção por contrato de gestão. Os contratos de gestão, com a qualificação de entidades, visam assegurar a prestação de serviço em caráter contínuo, eficiente e objetivando o aumento da capacidade de atendimento, promovendo desta forma maior qualidade no atendimento. Este modelo de gestão possui como características a participação de somente entidades sem fins lucrativos e com natureza jurídica e objeto social, coincidente com o objetivo do contrato, ou seja, a formação estatutária do Conselho de Administração, com participação do Poder Público e membros da sociedade civil, resultando em uma gestão compartilhada. É regido por regulamento de contratação aprovado pelo órgão local. Além de possuir instrumentos de aferição da qualidade dos serviços e fiscalização das ações, por meio de controle executivo, social e demais órgãos de fiscalização externa. Todas as entidades foram selecionadas por edital e qualificadas como organização social. Todo o processo resultou na contratação de 3 entidades que assumiram as 44 escolas de educação infantil, e o município fez opção de dividir de forma igualitária as escolas. Desta forma, a Associação Educacional Jardelino Ramos, com 15 escolas, Centro Filantrópico de Assistência Social Charles Ludegrin, com 14 escolas, sendo uma em 2 prédios distintos,
e Escola de Educação Infantil Educaxias, com 15 escolas. As escolas foram divididas por zoneamento, número de crianças e estrutura física. Todos os valores descritos no plano de aplicação e recursos foram realizados com base nos valores de mercado. Todas as despesas devem ser comprovadas na prestação de contas, que ocorre de forma mensal, e os valores não utilizados permanecerão na conta das entidades à disposição do município, caso haja interrupção do serviço por meio de rescisão ou término de contrato. Com a explicação simplificada sobre o modelo de gestão, destacamos os seguintes pontos. Primeiro, em qualquer ouvidoria é sempre verificado o real problema e encaminhado da melhor forma possível aquela que traz menos transtornos às crianças. As entidades são orientadas e, se necessário, a intervenção direta da Secretaria de Educação. A fiscalização é feita por vistorias in loco, de forma semanal e diretamente nas escolas infantis. A realização existem reuniões mensais na Secretaria, nas quais são repassadas para as entidades informação para atendimento das crianças. Todas as reuniões contam com a participação das coordenadoras das escolas e também com as entidades. São abordados assuntos diversos, como planejamento diário, rotinas, documentação das crianças, alimentação escolar, patrimônio, projetos pedagógicos, entre outros. Além dos itens mencionados acima, salientamos também considerações sobre alimentação escolar e infraestrutura. O setor de alimentação escolar fiscaliza as escolas e orienta sobre todo o cardápio, tendo um cuidado muito especial para que não faltem alimentos e que as crianças tenham todas as quantidades nutricionais necessárias para o seu desenvolvimento, supridas diariamente. O Conselho de Alimentação Escolar, o CAE, é um órgão fiscalizador externo que faz visitas periódicas sem agendamento nas escolas. A maioria dos itens é avaliado entre bom e regular, ou um ou outro item específicos é considerado ruim, sendo de fácil solução. Todas as escolas já foram visitadas. Toda a alimentação continua sendo fornecida pela Secretaria de Educação. No que diz respeito à infraestrutura das escolas infantis, a situação é um pouco crítica, pois sabe-se que algumas escolas são necessárias grandes reformas, mas, em função do momento financeiro em que estamos vivendo, nem todas as reformas são possíveis de executar neste momento. Foi realizado vistoria por meio da assessoria técnica da Secretaria em todas as escolas infantis, em conjunto com representantes de cada entidade. Este relatório foi entregue às entidades para que pequenos consertos e manutenções pudessem ser executados, considerando os recursos disponíveis, e intervenções maiores serão realizadas pela Secretaria de Educação, conforme disponibilidade financeira. Os PPCIs estão a cargo do município. A maioria das escolas já possui o projeto aprovado, mas ainda é necessário a execução. As intervenções maiores necessárias nos prédios locados são de responsabilidade de seus proprietários. Algumas grandes reformas já foram ou estão sendo encaminhadas, como estará ocorrendo em 2019, nas escolas Nosso Amiguinho, Crescer e Aprender, Planalto Rio Branco, Aurora Milese Risse, Leon, Alaide Monteiro e Carolina Sutil de Oliveira, além de encaminhamentos de várias outras pequenas reformas. Uma das dificuldades já identificadas pela Secretaria e pelas entidades é o número de crianças por educador em determinados horários. Para sanar este problema, estamos finalizando o aditivo para a contratação de um número maior de educadores para suprir essa demanda.
O mesmo critério está sendo utilizado para a contratação de novos cuidadores, para tratar das dificuldades de locomoção, alimentação e higiene das crianças que são avaliadas pela equipe da Secretaria e têm necessidade deste serviço. Ressaltamos que todas as denúncias que chegam à Secretaria são verificadas e apuradas minuciosamente em todos os sentidos. Até o final do ano passado, o atendimento da educação infantil era realizado por meio de convênios, e as 3 entidades que assinaram os contratos de gestão possuíam um convênio com o município para atender a educação infantil. Anteriormente, as entidades eram responsáveis pela contratação dos profissionais da educação e os demais serviços ficavam a cargo do município. Hoje, o município supervisiona todo o contrato, mas as contratações de pessoal e demais serviços são efetivados pelas entidades. No entanto, é importante salientar que elas já possuem experiência e, portanto, isso não acarretou grandes mudanças na forma do atendimento. Nós, todos aqui nesta casa, entendemos a importância da educação infantil no desenvolvimento do ser humano, principalmente na primeira infância. Por isso, em conjunto com as entidades, continuaremos desenvolvendo uma gestão compartilhada, buscando, dentro das possibilidades financeiras e jurídicas, qualificar constantemente a educação infantil no município de Caxias do Sul. Estamos aqui hoje para ouvir e avaliar todas as falas, e nos propomos, na medida do possível, a dar encaminhamento às demandas aqui apresentadas. Durante alguns anos, a demanda da educação infantil ficou acumulada. No entanto, este governo vem se empenhando ao máximo para reduzir essas demandas. O termo aditivo para mais contratação de educadores e cuidadores já está finalizado, faltando apenas a publicação para a posterior contratação. Por fim, cabe esclarecer que, até o ano passado, as entidades possuíam um convênio com o município e possuíam um acordo coletivo. Em função da Lei Federal 13.019 de 2014, foi necessário criar um novo tipo de parceria, no qual migramos para o contrato de gestão. Hoje, as entidades são organizações sociais e os direitos dos funcionários são garantidos por meio de convenção coletiva. Tudo o que os funcionários possuem até agora será mantido. Não há por que fazer acordo coletivo se temos uma convenção coletiva que é maior e mais abrangente. Não haverá redução de salários, não haverá aumento da carga horária, não haverá demissões em massa, a não ser que alguma das funcionárias, como qualquer empresa, apresente algum problema no desenvolvimento do seu trabalho, porque alguns funcionários não correspondem às expectativas. O dissídio que será repassado aos funcionários será proporcional ao tempo de trabalho na organização social, ou seja, de fevereiro em diante. Vamos cumprir, sim, todos os preceitos legais. A CLT garante isso. Meu agradecimento a todos os presentes. Obrigado, professora Raquel. Falando em nome da SMED. Nós gostaríamos de abrir também um tempo, antes dos colegas vereadores da comissão e dos vereadores, um tempo para as mantenedoras, se assim quiserem fazer uso da palavra por 3 minutos. Eu chamaria a Escola de Educação Infantil Educaxias, se quiser fazer uso da palavra, por favor, 3 minutos. Tem que subir aqui, não, né? Boa noite a todos, senhor presidente da comissão, senhores vereadores, senhores representantes dos sindicatos.
nossos colegas que trabalham nas instituições de educação infantil. Eu estou na Educaxias faz pouco tempo. Eu entrei o ano passado na Associação de Educação Integral Educaritá e, a partir de então, fomos convidados a nos qualificarmos para administrar escolas de educação infantil numa nova modalidade de convênio. Então, nós preparamos a Escola de Educação Infantil Educaxias, que é uma organização social com o fito exclusivo de administração compartilhada com o município das escolinhas de educação infantil. Uma coisa tem que ficar bem clara: a Educaxias, Simon Lundgren ou Ejardo Jardelino Ramos, todas são instituições privadas. Somos instituições sem fins lucrativos e todas privadas. Nós temos todas somos sem fins lucrativos e com certificado de filantropia. Então, quem ganha algum dinheiro dentro dessas instituições são os que trabalham na administração. As diretorias, as entidades não levam um tostão sequer. Então, tudo que se falar nesse sentido não é verdadeiro, é falta de verdade. Para não dizer outra palavra que seria um pouquinho mais chocante. Ninguém leva um tostão sequer de lá, a não ser o pagamento das despesas administrativas, dos custos, dos salários, dos custos de manutenção, dos salários para as pessoas que trabalham executando as atividades dentro das escolas. Por que eu certifiquei aqui com toda energia que nós somos entidades privadas? As entidades privadas são regidas pela CLT. Todo mundo sabe o que é a CLT. Então, na CLT, não há possibilidade de redução de salários e ou benefícios que vocês estejam recebendo agora. Então, pode ficar totalmente tranquilos, quem estiver trabalhando nas instituições de educação infantil neste momento, que não terão subtraído nenhuma das vantagens e nenhuma redução salarial que recebem atualmente. Tá? Mais 30 segundos, professor. Nós, quanto ao sindicato, SECRAS ou não, o Senalba não é uma instituição patronal, é um sindicato que agrega funcionários. Nós nunca pedimos a ninguém que deixe de se filiar ao Senalba. Nós nunca pedimos a ninguém isso. O que nós fizemos foi, as entidades patronais, para não ficarem no limbo, tá? Então, poderiam, e nós defendemos isso até pouco tempo junto ao município, nós tivemos esse pleito deferido, nós podermos nos associar a um sindicato patronal que mais esteja próximo das atividades que nós executamos aqui no município de Caxias do Sul. Então, por isso, nós estamos trabalhando a partir de agora com o SECRASO. Então, as definições salariais doravante das categorias serão FESENALBA e SECRASO. Ok? Não há esse negócio que não vai ter mais discussão salarial. Haverá sim. E todos os benefícios que nós, das escolinhas de Caxias, tem, eles serão mantidos para o futuro. Obrigado, professor. Valeu, Nestor. Nós gostaríamos de chamar também o representante ou a representante do Centro Filantrópico de Assistência Social, para que também faça uso da palavra por 3 minutos. Eu quero
cumprimentar o prezado vereador Paulo Périco, a mesa, os demais vereadores, as administradoras, os coordenadores, professores, amigos, pessoal da ESMED, Secraus e Sinalba. Quando eu cheguei na guarita, ali na frente, a moça mandou parar. Eu parei, eu falei, não, eu vou na audiência. Tá, pode ir. Eu cheguei na porta da Casa do Povo, a porta ali, passei pelo detector de metal e a moça me identifiquei, eu quero ir na audiência. Era numa sala e mudaram para outra. Daí aquelas senhoras, tem que preencher a ficha, tudo bem. Só que quando o Clayton e também o Rafael, o vereador Rafael Bueno, que é dessa casa aqui, a Casa do Povo, a Casa Amiga, a Casa Abençoada, e a imprensa vão visitar a escola, e eles chegam e não querem saber quem está na frente e quem não quer. Eles não querem saber se tem horas, as crianças estão dormindo, estão acordadas, estão comendo, estão jantando, estão almoçando. Eles chegam e eles não querem saber. Eles não querem se tem um professor para atender a eles para encaminhar. Eles não querem saber disso. Então a gente tem que pensar sobre isso. Se dá para deixar as porteiras abertas para quem quiser entrar de qualquer maneira, e ir fazendo e filmando, botando nas redes. Mas eu gostaria de uma resposta mais precisa do Clayton. Como o prezado vereador Paulo Périco está na frente, que fosse apurado. E apurado que fosse apurado com os mínimos detalhes, que eu tenho interesse. Que as administradoras fazem manobras, maracutaias, para fazer caixa. E que no final do ano, o presidente, juntamente com as coordenadoras, fazem um racha. Eles dividem. Para começar, nós não passou um ano, seu Clayton, não passou um ano, você não sabe se foi feito outra vez, né? Então tem que esperar virar um ano e ver se vai ter isso aí. E eu quero então que seja feito isso aí. E o pior de tudo, ele espalha nos meios de comunicação, espalha nas redes sociais, espalha na rádio. E nós temos as 3 identidades são idôneas. E estamos fazendo o melhor possível. Melhor possível. Tá, amados? Eu quero dizer que essa é uma mentira grave e uma calúnia grave. E repetindo o que o amigo lhe falou, as administradoras, elas não ganham nada. E para dizer para você, não precisam ter dó de mim, mas eu não ganho nem a gasolina para visitar as escolas. Nada, não ganhamos nada. Nem as administradoras e nem quem está o presidente. Tá? E foi comentado que 200 pessoas foram demitidas em 9 meses. Não é verdade, não chega a 70 pessoas. Não existe falta de alimento, porque quem dá o alimento é a prefeitura. Mais 30 segundos. Pô. Depois vem dinheiro federal. E tem nutricionista. E o amigo Cláudio diz o seguinte, que nutricionista e cardápio só funciona no papel. Então, amigos, não precisa nós estar espalhando coisa, boate. Se quer trabalhar um trabalho sério, vamos trabalhar sério. Vamos sentar, vamos trabalhar. Você faz a tua parte com as gurias que trabalham empregada, e nós fizemos uma parte dos administradores, né? E eu não conheço também a Bíblia que nem o Clayton, mas a Bíblia diz que quem mente é do diabo, tá? Quem mente é do diabo e o filho é o que mente, tá? Obrigado. Obrigado. Por favor, pessoal. Por favor, pessoal. Vereador Rafael, por favor. Bem, senhoras e senhores, dando continuidade
Após o uso da palavra do Senalba e da SMED e também de 2 das 3 mantenedoras, nós gostaríamos, então, de abrir a palavra aos vereadores componentes da Comissão de Desenvolvimento, a Comissão de Educação e Cultura. O vereador Edson, não sei se encontra. Vereador Wagner Petri, o senhor gostaria de usar a palavra? Boa noite. Um breve... 2 minutos, tá? 3 minutos, vereador Wagner. Para ser bem breve, já que o Edson não está aqui. Primeiro, boa noite, então, presidente. Te parabenizar por estar tocando essa audiência bem importante para toda a comunidade. E, no seu nome, saudar as autoridades presentes. E, em especial, uma boa noite a todas as professoras que se encontram no plenário. Eu não quero entrar no mérito das discussões, Périco, de entidade, sindicato. O meu apoio aqui vai ficar bem resumido na questão das trabalhadoras, principalmente das professoras e diretamente no local de trabalho, que é as escolas infantis. Então, eu quero deixar aqui o meu gabinete e o meu mandato à disposição, especialmente lá do pessoal da região do Desvio Risso. No mais, era essa a minha contribuição, Paulo Périco. Obrigado, vereador Wagner Petri. Vereador Edson. Vereador Rafael Bueno, componente da Comissão de Educação e Cultura. 5 minutos, vereador Rafael, por favor. Bom, primeiro, uma boa noite a todas e a todos. Só reportando ao senhor que está com a mão no queixo, não conhecia o senhor. Eu esperaria que o senhor viesse aqui falar se é verdade. Até porque eu não consigo nem entrar nas salas de aula na hora do sono das crianças, porque elas estão abarrotadas nas salas de aula. As crianças não conseguem dormir com tranquilidade. Primeiro isso, eu nunca desobedeci nenhuma professora e nenhuma coordenação, e o senhor me prova, e o senhor está falando com a mentira. Então, que o senhor terminou ali a sua fala, talvez o senhor seja o filho daquele rapaz que o senhor falou. Sai daqui. Agora eu quero dizer uma coisa, colegas vereadores, que estão aqui presentes. Hoje passa um filme na minha cabeça, e eu peço que quem está aqui no plenário, em casa, nos acompanhe pela TV Câmara, um filme que nós vivenciamos há um ano atrás, exatamente há um ano atrás. Uma história que se aproxima novamente, aonde a grande maioria das educadoras, auxiliares, coordenadoras, as professoras vivenciaram um filme que era de suspense no início e o final foi um filme de terror, um filme de tristeza, de drama, porque vocês, SMED, eu me refiro à SMED, vocês causaram um grande terrorismo na cabeça dessa população que educa as nossas crianças. Vamos relembrar antes, representante da Secretaria de Educação, o que o nosso candidato, então, na época, a gestor, que hoje é um arremedo de gestor, falava, Raquel, que tu citou que falta dinheiro. O que ele dizia que dinheiro tinha, o que faltava era gestão. Se passou 2 anos, né? Acho que o gestor está aí. Então, se ele é gestor, não falta nem dinheiro nem gestão. 5 motivos para votar em Daniel Guerra. O item 4 diz o seguinte: porque a saúde, educação, segurança e emprego são os pilares do nosso projeto da cidade. Vamos construir uma cidade mais humana, preocupada em melhorar a vida das pessoas e investir no que é prioridade. Projeto de cidade, Raquel, depois te dou uma cópia, já que tu gosta de ler as coisas prontas, te dou uma cópia aqui. Te dou uma cópia do plano 2, que se fala educação. Item 1, construir escolas verticais de educação infantil, contribuindo efetivamente na redução da carência de vagas da escola do município. Elas não estão pedindo escola vertical, eu ouvi alguma professora pedindo. O que elas estão pedindo, sabe o que é, Raquel? Que elas possam trabalhar, que para as mulheres da limpeza, para as nossas auxiliares, tem uma máquina funcionando para elas poderem trabalhar, uma máquina de lavar roupa. Que tenha, meu amigo administrador, Agenor e os demais aqui, seu Nestor,
e a Nossa Senhora, que nós estávamos sentados lá, Isabel, aquela vez lá, eu disse, vocês vão entrar num pepino, que vocês nunca mais vão conseguir descascar esse pepino. Vocês se lembram que eu disse para vocês? E o que estava aquela escola Renan Falcão lá no Reolon? As crianças ficaram mais de um ano, o esgoto, passando na porta, na janela daquelas crianças, elas respirando o fedor de fezes. O parquinho não tinha como brincar. A escola lá de Forqueta, nós tínhamos que denunciar no Ministério Público, porque vocês não vão fiscalizar, porque se vocês tivessem interesse, vocês não precisariam o Ministério Público do Trabalho ir lá interditar aquela escola. Vocês teriam compromisso com a educação. Bem como, e aqui não sei se tem alguém aqui da Frei Ambrosio, mas com todo respeito à coordenadora e às demais professoras, aquela casinha de criança, aquela rosa, nem o chiqueiro do porco do vereador Velocino Ex, como me referi na tribuna, tem uma casinha daquela situação, porque é lamentável, é deprimente uma criança utilizar um brinquedo daqueles lá. Então, vocês não têm compromisso com a educação. E segue no item 4 do plano de governo, garantir condições físicas e financeiras adequadas de trabalho ao professor, valorizando investimento em formação técnica, promovendo formação continuada em parceria com entidades afins. O que a gente vê hoje, a secretária talvez indo viajar, em vez de priorizar mais uma vez a nossa reunião aqui, não está presente. Mas vamos além, senhor presidente. Eu fiz diversos pedidos de informações decorrentes das visitas que eu fiz e da denúncia ao Ministério Público daquelas escolas em situação precárias. Bom, e eu fiz, senhor Nestor, Isabel e o nosso amigo ali, que antecedeu na tribuna, que o prêmio é assiduidade. A assiduidade dessas professoras. E até hoje, dos demais, acho que eu fiz 3 pedidos de informações, não veio nenhuma resposta. Aonde que está indo esse prêmio assiduidade? Eu gostaria de sair daqui, dessa reunião, dessa audiência pública, aonde que está indo esse prêmio assiduidade? Porque a SMED está repassando para vocês. Vocês estão fazendo caixa, e esse caixa está fazendo o quê? Está servindo a quem? Porque eu quero dizer, não é para fazer obras, manutenção, é para ir à assiduidade. Ou senão, tem que voltar para os cofres da prefeitura. Só que vocês poderiam ter um pouquinho de sensibilidade, já como o Clayton falou, que vocês representam o Centro Espírita, Educaritá, pastor, enfim, vocês representam bem. Olha, gente, nós estamos no Outubro Rosa, vocês poderiam dar um dia de folga para essas mulheres fazer os seus exames de saúde. Vocês poderiam, não, tinha um acordo até a gestão passada, tinha um acordo que elas podiam se ausentar algumas horas para poder levar o filho no médico, para poder fazer o exame básico. Hoje as professoras estão indo trabalhar sobre tortura, muitas delas mal de saúde e passando talvez gripe para as nossas crianças. Então o que falta é um pouquinho de sensibilidade, é isso que elas estão pedindo. E, presidente... Mais um minuto, para encaminhamento, vereador, presidente, tá? Eu gostaria de sair daqui, Raquel, porque a secretária, aqui ela disse o seguinte, no Jornal Pioneiro, em outra entrevista, rumores davam conta de que elas teriam os contratos encerrados, seriam recontratados com remuneração menor no próximo ano letivo. É muita falta de transparência conosco. Ligamos e recebemos informações soltas. Estamos há 1 mês sem saber do nosso futuro, declarou o Pioneiro, uma educadora sem se identificar. Bom, tu já garantiu, e eu quero daqui sair essa afirmação, que não vai ser reduzido nenhum centavo. Certo? Mas já se passou 1 ano. Vocês reduziram drasticamente o salário delas. Pelo menos, já que vocês tiveram tempo para reafirmar o salário, vai ser aumentado o salário delas ou vocês vão manter a mesma questão? Porque então, como vocês falam no plano de governo, elas serão valorizadas financeiramente e também a questão da estrutura. Ou vocês vão manter assim, não vão valorizar as nossas professoras, nossos auxiliares? É isso que eu quero saber. Obrigado, vereador Rafael. Para concluir aqui, presidente. Eu gostaria de saber um diagnóstico, porque no pedido de informações vocês não falaram, de parquinhos, produtos de higiene que os professores têm que pagar do bolso deles, porque é a conta gotas, tá? Então, essas questões, presidente, resultaram nisso daí, essas professoras ficaram expostas ao sol, abaixo-assinado, gritando, foram humilhadas, tiveram seus sonhos frustrados pela prefeitura. E eu peço para que a TV Câmara mostre um vídeo, para que nós não tenhamos que novamente elas ter que vir aqui e gritar isso, mas isso no início eram vocês, professoras. Isso toda a comunidade agora clama por esse vídeo. Por esse vídeo toda a comunidade de Caxias se clama. Demorou, vocês confiaram o voto e hoje toda a comunidade está pedindo isso. Obrigado, presidente, para dizer, um prefeito charlatão que prometeu que saúde seria prioridade, prometeu escola vertical e sequer hoje garante estrutura e respeito às nossas trabalhadoras. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael.
Nós também aqui temos a presença da vereadora Paula Iores. Não sei se a vereadora gostaria de fazer uso da palavra, vereadora Paula. Eu sei que a vereadora está chegando para dar uma força aqui. Se quiser, depois do vereador Edson, que é o nosso colega da comissão. Vereador Edson da Rosa, por favor, 5 minutos, a palavra está com Vossa Senhoria. Obrigado, senhor presidente. Saudando a mesa, o Clayton, presidente Senalba, Raquel, diretora administrativa, e Vossa Excelência, presidente Paulo Périco, e o vereador Rafael Bueno, da Comissão de Educação também. É uma situação muito difícil, porque 2009, 2010, 2011, eu tenho colegas que estão aqui, na época que fizemos a gestão da Secretaria Municipal de Educação. Eu digo, a minha fala nunca é de vereador, é de ex-secretário, quando se fala na área da educação. E eu dizia à época para o então vereador Guerra, de que tem coisas que independem da nossa vontade. E se eu fui 11 vezes para a mídia, 12 foi por causa da educação infantil, né, Danilo? Mas uma das coisas que nós sempre trouxemos, que eu acho que aqui é um ponto, inclusive falava com o advogado aqui, o João, que é da casa, eu acho que me parece que no cerne da questão é falta de diálogo. Falta de diálogo. Quando nós tivemos o ano passado, e Deus nos dá às vezes a oportunidade de nós refazermos algumas injustiças que foi cometido o ano passado, por exemplo, quando me convidaram para participar de uma reunião, Maristela, e você também estava lá, no gabinete do prefeito, que foi uma reunião altamente inibidora, constrangedora, e nós dissemos que essa adaptação, Raquel, da gestão compartilhada 13019, naquele momento não estava madura e precisava ser melhor discutida. Até porque era uma novidade para todos. Não era simplesmente uma situação nova para o governo, era para todos. Porque o grande problema que hoje é trazido, inclusive, através do Conselho Municipal de Educação, é o quadro de provimento efetivo. E nós temos que aqui, sim, com as conveniadas, que está aqui o Basso, falou o Cláudio, tem a Maristela, tem a Beia e o Ricardo, são instituições privadas, filantrópicas, que prestam serviço, e a gente tem que se dar por conta que daqui a pouco, se elas não quiserem, elas rompem o contrato, acusam o contrato, e era isso. Então, nós temos que ter essa sensibilidade maior de verificar, por exemplo, o que está faltando. Eu vou tentar, por isso que eu pedi para Vossa Excelência, presidente, de que todo mundo falasse antes para a gente poder escutar. Porque a realidade das escolas de educação infantil, das escolas de ensino fundamental, a gente conhece. Então, Raquel, por exemplo, na minha opinião, acho que dá para fortalecer mais, por exemplo, a manutenção, que na nossa época, ela tinha uma condição autônoma para atender essas escolas e dar esse suporte tão necessário que foi colocado, inclusive aqui, através do Clayton, de fotos, que eu acho que tem que ter isso. Eu acho que a SMED tem que funcionar como uma mediadora desses conflitos. E o que nós estamos fazendo aqui é um ajuste de conflitos, e esse, com todo o respeito, não é o tema. Aqui deveríamos de trazer melhor condição de trabalho, formação, e já foi, inclusive, afiançado aqui pelo Nestor, de que nenhum direito, e nós aqui da Câmara de Vereadores não iremos admitir isso, nenhum direito, principalmente de benefício de salário, pode ser cerceado dessas meninas que estão aqui. Aliás, fazendo uma saudação muito especial, que dia 15 foi o vosso dia, dia do educador e dos professores, parabéns pelo dia de vocês. Então, penso que nessa fala, nessa gestão compartilhada, penso que talvez tenha que sair daqui um momento unificado, presidente. Juntar a gestão, juntar a Secretaria de Educação. Se aqui a Raquel representando a Secretaria de Educação diz que teve denúncia de falta de alimentação, e ela aqui traz à tona, e é verdade, o Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAI, que tem essa obrigatoriedade e que vem reforçado pelas conveniadas. Então, o que nós temos que fazer, e aí penso que a Comissão de Educação, presidente, pode atuar também para fazer essas cobranças, que todos esses itens aqui colocados pelo presidente do Senalba seja feito e seja cumprido. Também foi trazido a necessidade da qualificação dos professores. Ou seja, está havendo uma necessidade de aproximação da gestão com as instituições representativas dos
dos profissionais da educação que lá estão e também das conveniadas. Porque, na verdade, essa tríade não está acontecendo, pelo que eu ouvi aqui. Então, senhor presidente Paulo Périco, eu tenho certeza que, no mínimo, daqui nós temos que sair melhor do que nós entramos. E o que nós queremos aqui é que vou me utilizar do Nestor Basso, nenhum benefício concedido pode ser retirado. O que nós queremos aqui é uma aproximação. Se não está havendo, que se faça. Eu lembro, Paula, que quando eu estava como secretário da Educação, e eu não tenho como não fazer essa comparação, e a Danúbia e a Simone pode também afiançar isso, nós tínhamos os professores das escolas de ensino fundamental, nós fazíamos as reuniões, e daqui a pouco os professores se reuniam para elaborar um documento para a SMED e depois entregar. Quando nós mudamos para a atual sede, o que nós fizemos? Botamos no mesmo andar, uma sala para a comissão dos professores. Então, que se faça daqui a pouco uma comissão dos educadores das escolas infantis e permaneçam com uma discussão contínua com a Secretaria Municipal de Educação. Tem que haver uma entidade representativa, que já é o sindicato que representa. Assim como os servidores públicos também tem o Sindserv. Por que não pode ter uma comissão representativa para que se aborde os temas que não estão de acordo com aquilo que foi proposto na atual gestão compartilhada, na 13019? Então, penso que essa audiência pública tem que trazer pontos para que nós possamos fortalecer esses vínculos, porque nós não podemos, nós não temos quadro, e aqui eu reforço. E depois daqui, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me pergunte, porque às vezes a gente fala alguma coisa aqui, mas acho que deu a entender. Não, o que eu quero dizer é exatamente isso. Nós temos que sair daqui com uma condição melhor de trabalho, porque senão não precisaria ter essa audiência pública. Então, senhor presidente, a minha contribuição nesse sentido é que se reforce a condição de manutenção e de suporte para as conveniadas nas escolas de educação infantil para ajustar aquilo que não está bom, até porque elas não têm essa condição financeira de fazê-lo. Porque são instituições filantrópicas. Da onde que vai ser esse dinheiro? Quem tem que dar na gestão compartilhada é a Secretaria Municipal de Educação. Formação continuada, e aqui fica uma sugestão para todos os professores que estão: faça uma comissão. Faça uma comissão, e essa comissão junto com o sindicato, junto com as conveniadas, que se reúnem e façam, de vez em quando, periodicamente, reunião com a Secretaria Municipal de Educação, assim como nós fazíamos. E que, efetivamente, aquilo que foi dito aqui para a Raquel aconteça, que são as visitas periódicas, porque a grita principal é que não há essa visita. Eu não posso falar, mas a gente tem que se socorrer daquilo que é falado aqui. Então, senhor presidente, queria parabenizar a Comissão de Educação, e a minha fala aqui ela é propositiva, porque as instituições tiveram, sim, que procurar um sindicato que as representasse. Bom, se não é o Senalba, tem que haver uma condição melhor, Clayton, de se juntar com outro sindicato e conversar exatamente quem representa. E aí e eu lembro o que nós fazíamos na época, Raquel, mais uma sugestão. Nós reuníamos o sindicato na SMED e fazíamos reunião com o sindicato. Qual era? Na época era o Senalba e tinha um outro também, era o... Simpré. Não, Sintratur, acho que era... Sintratur também. Sintratur, né? Então, não tem esse problema. A gente não pode deixar de fazer diálogo com quem necessariamente converge com a nossa atividade no dia a dia. Não precisa judicializar. Nós temos que parar que tudo aqui nesse município virou judicialização. Só se conversa se for audiência pública, só se conversa se for judicializado, não precisa disso. Gente, nós somos seres humanos, nós precisamos conversar mais. Então, Raquel, fica aqui a minha sugestão, eu já dei a sugestão. Então, senhor presidente, fica daquele que já foi secretário, e que nós consigamos aqui atender as reivindicações. E eu gostaria que ficasse aqui consignado que nenhum benefício que foi acordado lá atrás seja retirado dos trabalhadores da educação. Isso não pode ser concebido em hipótese alguma. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edson. Aproveitando as palavras do vereador Edson, até já tinha aqui anotado que, ao final, que seria interessante essa sua proposição, eu já tinha até colocado que a Comissão de Educação pudesse ser este elo de interface entre a SMED, o Senalba, as mantenedoras, para que a gente sente e converse utilizando-se o bom senso, porque o objetivo é o mesmo. E
lhe cumprimento. Eu tinha escrito e que bom que Vossa Excelência já colocou, porque esse é o trabalho de bom senso que nós temos que ter. E essa audiência é justamente para isso. Bom, dando continuidade, e obrigado a todos aqueles que participaram aqui, que falaram, agora então nós vamos abrir aqueles que se inscreveram para que façam uso da palavra por 3 minutos. E como primeira inscrita, nós temos aqui a doutora Etiane Moreira, que representa o Secraso Rio Grande do Sul, que, por favor, doutora, se a senhora quiser usar a palavra aqui mesmo? Então, por favor, fique à vontade. Em virtude do número de inscritos, nós vamos, então, abrir 1 minuto a mais. Sim. Para... antes eram 2 minutos, mas serão 3 minutos. Não, ele controla. O presidente controla, não é só para os vereadores. Tá bem. O presidente tem. Oi, estão me ouvindo bem? Presidente da mesa, demais componentes, a todos os vereadores aqui presentes, boa noite, a todas as professoras e a todos os representantes das mantenedoras. Meu nome é Etiane Ramos Moreira, eu sou advogada do Secraso Rio Grande do Sul, como bem disse o presidente. Gostaria de dizer que essa Comissão de Educação está de parabéns mesmo por propor isso dentro da Casa do Povo. E isso é excelente, poder falar na Casa do Povo é melhor ainda. Infelizmente, eu preciso fazer um registro, eu como representante do sindicato patronal e tendo a oportunidade do sindicato, dos trabalhadores se manifestar mais, me sinto aqui como aqueles candidatos em época de eleição que têm 30 segundos para falar, enquanto outros têm 20 minutos, 8 minutos. Mas, enfim, fica só o meu registro aqui, porque agora eu vou precisar falar correndo e eu não sei se consigo apresentar todas as questões que eu ouvi desde o início. Então, de antemão, gostaria de dizer às senhoras professoras, trabalhadoras, todas as educadoras em geral, aos pais, que o Senalba, o FESenalba vos representa. E o Secraso Rio Grande do Sul jamais, em qualquer meio de comunicação, em qualquer meio de internet, de qualquer forma, impresso, disse diferente disso. Diferente do que o senhor Cleiton mencionou, não são as instituições que vão a Porto Alegre, é o Secraso que vai até as instituições. Essa é a nossa função. E que bom que nós estamos aqui hoje para que nós possamos afinar as ideias, como bem me disse o presidente do Senalba quando eu cheguei. Diante disso, eu fiz algumas anotações aqui. Eu tinha pensado no início que nós iríamos tratar sobre outros assuntos, mas eu vou ter que me eximir ali, deixar para a próxima oportunidade. Alguns pontos importantes, assim, que me fazem a lembrança, são as questões das discussões de algumas cláusulas da convenção coletiva. E realmente o Dr. Wilson, que é o secretário-geral do Secraso, teve reuniões, uma ou duas reuniões, uma reunião a tratar com o presidente do Senalba a respeito de uma cláusula, aquela ali que ele havia mostrado para os senhores. Em virtude dessa convenção coletiva já estar posta e estar em vigência, não há o que se discutir sobre ela nesse momento. E isso, gostaria de dizer aos senhores, não deve ser motivo de preocupação ou de temerosidade, porque, bem como disse o vereador, ex-secretário de Educação, né? E disse, não sou advogada de nenhum dos dois e não vou falar pelos dois, mas como eles falaram e falaram tão bem, eu preciso usar porque eles tiveram mais tempo. A representante da Secretaria de Educação, senhores, nenhum direito pode ser retirado de vocês. Primeiro, a convenção coletiva assinada com o FESenalba, que é a Federação dos Senalbas, e aqui nós temos um representante deles, inclusive, que vai falar provavelmente posteriormente, não existe ali nada, absolutamente nada, que seja contra a consolidação das leis do trabalho, porque senão o próprio Ministério do Trabalho não os aprovaria. Ok?
Então, isso é uma inverdade, infelizmente. Segunda situação, eu ouvi aqui, em algumas das manifestações, as alegações de que Simprev ou Sintratur, eu acredito que seja um equívoco a participação deles, porque não está inserido dentro do nosso enquadramento. O nosso enquadramento patronal, ele vem a partir da atividade preponderante, atividade fim das instituições, é o Secraso. Dentro disso, vêm os trabalhadores abraçados dentro desse enquadramento, ao qual está o sindicato do empregado, que é o Senalba. Então, infelizmente, isso foi um equívoco anterior e que, graças a Deus, foi dirimido. Outro ponto que eu coloquei aqui foi a questão dos direitos, as reformas estruturais, enfim, são questões assim, muito mais amplas para serem discutidas em tão pouco tempo. Nós precisaríamos ter, inclusive, um outro momento mais oportuno, porque são temas muito polêmicos para se tratar dentro de um tempo tão exíguo, infelizmente. Agora, eu gostaria de deixar também claro que jamais fizemos qualquer reunião escusa... jamais fizemos qualquer reunião escusa ou às escuras, como eu vi alguns vídeos assim, um pouco inadequados e inoportunos, mas nós fizemos uma reunião, sim, que foi dentro da prefeitura, no centro administrativo, que é tudo muito junto, com as representantes do jurídico da Secretaria de Educação, jurídico do município, em que ali foi nos dito que nenhum dos direitos dos senhores seria retirado. Mais do que isso, qualquer outra fala além do que eu estou dizendo aqui, perdão pelo termo que eu vou usar agora, mas é fofoca. Desculpa, mas é fofoca. Isso, infelizmente, não só coloca em dúvida a relação Secraso, que é um sindicato antigo, é um sindicato idôneo, mas também coloca em dúvida a relação FECENALBA, que é uma federação que agrega outros tantos municípios. Infelizmente, isso esteja acontecendo aqui, porque isso afeta, inclusive, a relação empregador e empregado. E quem convive diariamente dentro desse caos são os senhores. Isso é uma lástima para a relação do trabalho, com certeza. Então, gostaria de falar isso. Gostaria de dizer, inclusive, que qualquer situação para dirimir, infelizmente, diferente do que disse o nobre vereador, é judicializando. Porque o que acontece? A incitação do caos. Eu estava ouvindo aqui a incitação para uma greve iminente. E, olha, incitação ao caos e ao abuso do direito também é previsto dentro de toda a nossa legislação. Ela pode ser punida. Obrigado, doutor. É uma pena, viu? Eu sou aqueles candidatos assim, que têm 8 segundos. Eu teria muito mais questões a esclarecer para os senhores. Me coloco à disposição. Gostaria só de deixar o nosso telefone de contato, se vocês quiserem entrar em contato com o Secraso. É uma pena, porque os trabalhadores acabam sendo massa de manobra na mão de pessoas que não têm o interesse de ajudá-los, mas de se promover e de se projetar de forma escusa. Obrigado, doutora. Doutora Etienne, a senhora falou 7 minutos e 27 segundos. E seriam só 3. Certo. Então, eu gostaria de chamar agora o João Henrique, doutor João Henrique, advogado do Senalba, para que também faça uso da palavra, e lhe darei também o mesmo tempo para que... Não precisarei, professor. Não tem problema, tá, Etienne? Não tem problema. Percebi Boa noite. Que você precisava mais, então, sem problema nenhum. Boa noite, pessoal. Quero, primeiramente, deixar uma questão sobre mais a parte jurídica. Eu, como advogado do Senalba, o doutor Marco Mesomo e a doutora Morgana Montanari, a gente vê o dia a dia do que as servidoras, as funcionárias estão passando das escolinhas. E o senhor falou da idoneidade das instituições, eu não tenho dúvida disso. Porque eu conheço muita gente, inclusive o seu Nestor, que as instituições são muito idôneas
mas eu estou duvidando que elas saibam o que está acontecendo nas escolinhas. Eu duvido que elas saibam o que as coordenadoras estão fazendo com as suas funcionárias. Eu duvido que a direção da Educaritá, da Ludwig e da outra instituição saibam do que as coordenadoras estão fazendo e o que elas estão passando. Nós temos relatos absurdos, nós temos gravações absurdas do que está acontecendo nas instituições, nas escolas. Então, eu quero deixar bem claro esse ponto, inclusive de perseguição. Temos o WhatsApp, imagens, vídeos, gravações de áudio, de assédio moral, de represárias absurdas, coisas que eu poucas vezes vi na minha vida de 10 anos como advogado trabalhista. E isso está acontecendo em várias escolas, várias. Temos alguns casos, por exemplo, Conselho de Pais da Escola Aurora, as educadoras que denunciaram o perigo que as crianças estavam sofrendo com possível desabamento de lajes, foram demitidas após colocar no grupo de pais o que estava acontecendo dentro da escola. Então, essa questão, professor Périco, é muito grave. Doutora, não é questão de manobra, é questão de respeito às crianças. Se a senhora fosse na visita... Se a senhora fosse na visita que eu fui, pela primeira vez eu fui, nunca tinha ido acompanhar o sindicato nas visitas, professora, doutora, eu nunca tinha visto o que eu vi nessas escolas. Eu não sou pai, não tenho essa felicidade, que nem meu sócio, por exemplo, Marco, ele ficou apavorado quando eu passei o relato para ele, que ele tem 2 meninas. Vereador Edson, eu trabalhei nessa casa há 8 anos. O senhor sabe o que eu sou... Nunca fui questão de promoção. Nunca trabalhei desse jeito. Os 8 anos que eu fiquei aqui, atendia todos os partidos, não fazia diferença. E o que eu vi foi o maior absurdo que eu passei na minha advocacia. E tudo é na base do grito, da perseguição e da represária em cima das educadoras. O que eu vi nessas escolas são pessoas fazendo a limpeza sem condições. Eu vi entulho no banheiro das salinhas das crianças. Eu vi lixo dentro das escolas. E eu vi as coordenadoras me dizerem que tinha tantas cozinheiras e eu fui na cozinha escondido e tinha uma só que trabalhava lá. A falta de profissionais, excesso de alunos nas salas. Eu não tinha o conhecimento, professor Périco, da educação que o senhor tem, mas fui pesquisar, né? Tinha salas de aula com o dobro do que a lei de diretrizes da educação diz, o dobro. Então, pessoal, o que me preocupa mais, na parte como advogado trabalhista, o que eu estou vendo com as educadoras. A falta de cumprimento, pagamento de insalubridade, as moças da limpeza, que depois vira o que acontece? Ações trabalhistas. As educadoras e moças da limpeza ou cozinheiras que foram demitidas na outra leva pelas instituições, 3 delas grávidas até hoje não receberam a indenização. Está na justiça. Então, eu sei que a emoção do presidente Clayton pode passar, às vezes, ser algo muito raivoso, mas é que ele sente, ele é do operário, ele é defensor. E o que eu vi lá, de umas escolas não deixar a gente entrar, não deixar a comissão de educação entrar, que a gente precisou chamar a brigada militar para deixarem a gente entrar numa escola. A brigada militar para a gente deixar. O que estavam fazendo naquela meia hora? Escondendo? O quê? E quem falou da questão do horário que a gente visita, a gente, via comissão de educação, a gente tem acesso aos horários, a hora do soninho, a hora da comida.
e a gente não ia nesses horários, doutor. O senhor pode ficar tranquilo, porque a Comissão de Educação dessa casa é muito séria. E a gente fez tudo seguindo as diretrizes da educação, vereador Edson. Vereador Rafael, eu sei que o senhor também, às vezes, raiva, mas é que o senhor é um guerreiro também nesse povo e vê o que essas professoras estão passando. Quem está duvidando, a gente está no Senalba ou no meu sindicato, lá no meu sala do sindicato, ou no meu escritório. Se quiser, eu mostro os relatos, mostro os áudios, as fotos, o que essas educadoras estão passando. Então, pessoal, peço que os administradores vejam suas coordenadoras, porque os processos de assédio moral vão ser aos montes, e, inclusive, já temos uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. Desculpe o tempo, muito obrigado, pessoal. Obrigado, doutor João Henrique, advogado do Senalba. E agora, então, nós ouviremos o doutor Elton Bozetto, representante do FESenalba, da FESenalba. É a federação. Da Federação Gaúcha. Doutor Elton, por favor. Vereador Paulo, Clayton, senhora representante da Secretaria Municipal de Educação, dirigentes de instituições, meus colegas educadores. Chamo de colegas porque, além da minha atividade profissional como jornalista, eu sou educador, trabalho numa instituição e, mais do que isso, preparo educadores sociais em nossa capital gaúcha, o que me alegra muito compartilhar com os educadores esse debate e essa reflexão essa noite. Em primeiro lugar, meus colegas, a gente precisa estar atento e não podemos ser ingênuos. Nós tivemos, há um ano, a aprovação de uma reforma trabalhista, e isso não foi para agradar alguns, foi um negócio bem pensado, viu? Foi um negócio bem pensado para retirar direitos dos trabalhadores. E franquear aos nossos empregadores a possibilidade de desconsiderarem muitas das conquistas históricas que nós tivemos. Então, em primeiro lugar, é preciso que a gente esteja atento. Eu fiquei escandalizado, presidente Paulo, porque recebi aqui um dossiê com decupagem, para usar uma linguagem jornalística, de algumas mensagens. Nossa coordenadora disse na reunião que o sindicato Senalba não mais nos representa. Não pertencemos mais ao Senalba. Gente, não podemos ser ingênuos. Pode não ser o seu Nestor que tenha feito isso, mas quem está dizendo esse tipo de coisa não está dizendo de graça, e nem para ver se fica bonito ou não a reação dos educadores. É um negócio pensado. É um negócio programado. Doutora Etienne, a gente não pode entrar nesse campo. Porque em 1732, um sujeito francês, o ótimo filósofo Jean-Jacques Rousseau, escreveu o contrato social para regular as relações da sociedade. E se nós perdermos, vereador Paulo, a capacidade de regular as nossas relações de uma forma clara, transparente e obedecendo somente interesses, professora presidente do Conselho Municipal de Educação, Maria Cecília, o que nós vamos estar dizendo automaticamente para as nossas crianças? Olha, da cultura, perdão, está permitido que a gente promova falcatrua aos nossos interesses privados acima do interesse coletivo e comum. Então é preciso que a gente tenha clareza, tenha transparência. Vamos sentar na mesa, vamos dialogar, mas com a clareza necessária e a transparência, que, aliás, está previsto no artigo 37 da nossa Constituição Federal, com o princípio da gestão pública. Esse tipo de manifestação que eu acabo de trazer para vocês é simples, vereador Paulo, e aqui uma primeira sugestão para a vossa comissão. Eu acho que nós precisamos, de comum acordo,
dizer para o nosso Stanley Gasseg, que é o presidente e o dirigente da OIT no Brasil, de que em Caxias do Sul está acontecendo prática antissindical, coibida tanto pela Convenção 98, tanto pelas convenções 154 e 135 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. O Gasseg, aliás, esteve em Porto Alegre, no nosso sindicato, num evento não há muito tempo, usou uma frase emblemática para mim: práticas antissindicais são uma praga mundial. E se é negado, é usurpado de nós trabalhadores o livre e o sagrado direito de sindicalização e de representação coletiva, porque isso é o princípio da solidariedade, se isso é nos negado, quanto mais vão nos negar de nossos direitos sagrados que temos como trabalhadores e empregados das instituições. Então é preciso que a gente esteja atento, meu secretário Clayton. De vez em quando é bom deixar a emoção um pouco de lado e pensar em coisas mais consistentes que nós podemos denunciar, porque, gente, o que vem contra os trabalhadores não é tão simples assim. Então, as nossas convenções precisam estar bem ordenadas, bem negociadas, porque, olhem lá, de agora em diante, se nós deixarmos um ano de firmar convenção coletiva, no ano seguinte nós perdemos todas as cláusulas pré-existentes dos nossos acordos e das nossas convenções que estavam estabelecidas. Então, a gente negocia com o Secraso, sim, negocia sempre. Negocia com propriedade e com firmeza representando os trabalhadores, mas nós não podemos ser ingênuos nesse campo. Por último, foi usado um termo aqui que eu acho muito perigoso. A nossa representante da Secretaria da Educação, e aqui uma contribuição, presidente, usou o termo contrato de gestão. Contrato de gestão está colocado no contexto da Lei 8666, que é a lei da concorrência, é a lei do menor preço pelo serviço público, e não da lei... E não da Lei 13.019, que é a lei do novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, que estabelecem como primado do serviço público a qualidade do objeto a ser executado e não o menor preço. Isso está, infelizmente, que bom que está superado e foi estabelecido um novo paradigma para isso. Então, nós temos que primar pelo termo de parceria, pelo termo de colaboração, que estabelece a mútua responsabilidade entre o gestor e a entidade prestadora do serviço, para que os nossos direitos de trabalhadores sejam assegurados pelo termo de parceria. E para que as crianças e os adolescentes, que são os destinatários e os sujeitos da nossa atividade, possam ter os seus direitos plenamente respeitados e consagrados. Obrigado pela oportunidade, presidente, e que a gente prossiga no diálogo construtivo, como é o feitio do Senalba e da FECENALBA. Obrigado, senhor Elton. E, para finalizar, nós temos apenas uma professora inscrita, que é a professora Fernanda, da Escola Santa Rita. Por favor, professora, aqui na tribuna. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu quero saber onde estão os nossos direitos, as nossas horas, porque doente a gente não pode ficar. Porque se a gente ficar doente, a gente perde, porque a gente trabalha porque precisa. Trabalha por amor, com certeza, porque a gente lida com vida lá dentro. A gente teve um menino que acabou de perder a mãe esse final de semana. Na segunda-feira, eu estava sozinha para acolher essa criança. Alguém de vocês aí estavam? A gente teve algum amparo? É a gente que sente a dor dessa comunidade. Não são vocês. Vocês não estão dentro da sala de aula para ver o que a gente... E quando é falado que está abarrotado, que até o Rafael falou, eu vou falar para vocês... E essa lista foi enviada ontem por todas as educadoras,
para os convênios falando da superlotação das escolas. Daí está com vocês e vocês sabem o que fazer. Das 6h30 às 7h30, eu chego na escola sozinha. Até às 7h30, eu fico em torno de mais ou menos 60 crianças. Para atender porta, atender telefone, atender quando chega o verdureiro, que é por outra porta, as crianças provavelmente não, elas ficam sozinhas. Tá? Até às 8h30, nós somos em 13 educadoras, só que são 90 crianças. Se caso aconteça algo, que Deus o livre até agora, e eu jamais vou ser negligente, porque eu sei o juramento que eu fiz no meu magistério, porque eu só estou cursando a pedagogia agora. Mas eu sei o que eu me comprometi a fazer. As minhas crianças, que eu cuido, que são como os meus filhos, são muito bem cuidadas. E se não for, que levante o dedo, porque fazem 7 anos que eu estou na rede e eu nunca tive uma reclamação. Terça-feira passada, a gente teve um infeliz acidente de ter um morador de rua deitado dentro da casinha do nosso pátio. Provavelmente ele pulou. Eu estava sozinha. E se ele entra dentro da escola? O que eu vou fazer sozinha? Quando a auxiliar de limpeza chegou, ela saiu de lá aos prantos, se comunicou à coordenadora, que chamou a guarda, que informou quem tinha que informar. E não falta professor, gente, não falta. É só uma educadora para 60 crianças. É só uma educadora para 60. De manhã, beleza, chegou 9, 8, todo mundo chegou. À tarde, piora um pouco, porque daí o professor já está cansado, já está saturado. As crianças estão a 1000, porque eles não sabem mais quem obedecer, porque é um pouco com outro. Daí o sono. E outra coisa, a alimentação que tem no meio, né, desse intervalo de alimentação que foi falado, que é dado pela prefeitura. Eu trouxe a banana que foi dada para as crianças hoje à tarde. Eles não almoçaram. E não tem repetição de lanche. Não tem. Eu estou mentindo? Por favor, eu estou mentindo? E eu, sinceramente, acredito que os dirigentes das nossas instituições, eles não sabem disso. Eles não sabem da precariedade que está. Eu vou me estender só um pouquinho, porque eu passei em relação ao Secraso e Senalba, que estava esse tumulto, e que não sabia, que foi passado em reunião pedagógica semana passada. Eu passei um WhatsApp para a Maristela na segunda-feira. Até agora, esperando ela me responder se realmente o Senalba não nos representava. Está ali, quem quiser ver, está ali. Estou esperando o aguardo. Material pedagógico? Não, a gente não tem. Veio uma miséria de material pedagógico. E outra coisa, a gente teve uma capacitação, ficou linda, estava maravilhosa lá na Faculdade Ideal, onde tinha materiais alternativos, e a Maristela, com seu deboche, viu, nem precisa de EVA para dar para vocês trabalhar. É esse o deboche, o descaso que eu estou sentindo hoje, porque eu sou educadora e eu sou mãe, e eu quero melhor para aquelas crianças. A minha tem o que comer em casa. Muitos desses não têm. Amor, caridade, Deus está dentro da gente. Desculpa, mas não está condizendo com as instituições. Me desculpa. É muito lindo fazer trabalho de caridade com o trabalho do outro. A gente não é palhaço. Obrigado, professora Fernanda. Gostaria só de registrar que, dentro do documento assinado entre a SMED e as entidades, que é as organizações de turmas berçário 1, 2, maternal 1, 2, jardim 1, jardim 2, a resolução do Conselho Municipal de Educação, número 37/2017, ela coloca, só para deixar registrado, ela coloca que de 0 a 11 meses em salas de aula, são com até 6 crianças, é uma professora. 10 crianças, uma professora e um auxiliar.
Por isso que eu fiz questão de... Isso aqui está no contrato e está na resolução, que é do artigo 25 do agrupamento das crianças. Letra B, de 1 ano a 11 meses, até 8 crianças com uma professora. E até 12 crianças para um profissional de educação e um auxiliar de apoio docente. Até 12. Letra C, de 2 a 3 anos, de 2 a 2 anos, a 2 anos e 11 meses, até 13 crianças para uma profissional de educação. Ou até 17 crianças para uma profissional de educação e uma auxiliar de apoio. Letra D, de 3 a 3 anos e 11 meses, até 16 crianças para uma profissional. E de 20 até 20 alunos, uma profissional e uma auxiliar de apoio. De 4 a 4 anos e 11 meses, até 20 crianças para um profissional de educação e não mais. De 5 a 5 anos e 11 meses, até 22 crianças, apenas um profissional de educação. Eu digo apenas porque, como professor, eu sei o quanto é difícil, mas é o número máximo, 22 crianças. Então, isto está na resolução que consta dentro do contrato entre a SMED e as mantenedoras. Gostaria de deixar isso, porque eu não sei qual é a observação, acredito que a maioria já saiba desses números, mas é importante que esses números sejam respeitados. É importante que eles sejam respeitados pelas mantenedoras e também pela SMED. E eu gostaria, então, para nós finalizarmos o nosso trabalho, eu gostaria, então, de passar a palavra para o presidente do Senalb, o senhor Clayton, e também para a professora Raquel, que eu sei que ela tem que sair, não sei se a professora Raquel quer fazer uso da palavra, professora, ou já está tudo explicado. Na realidade, o que a gente tinha para colocar foi colocado, agora nós estamos ouvindo. Nossa fala já foi feita e nós estamos aqui para ouvir e acolher o que está sendo dito para nós. Então, nós vamos tomar as medidas cabíveis posterior a essa audiência. Obrigado, senhores. Obrigado, professora Raquel. E, realmente, nós vamos depois encaminhar a SMED para que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto, e a Câmara de Vereadores, ela justamente tem esse objetivo, fazer um elo de ligação entre todas as entidades para que os cidadãos, os nossos professores, as nossas crianças, os nossos pais, as mantenedoras possam fazer um trabalho a contento para os cidadãos de Caxias do Sul. Eu gostaria de passar a palavra, então, para o presidente do Senalb, o Clayton, para que faça suas últimas observações, Clayton. 2 minutos, por favor. Vamos ligar ali. Bom, então, as considerações para a doutora e para os demais. A CLT tem os dias 31, que tem lá na CLT isso, os quinquênio, o dia do educador, o prêmio assiduidade, se isso está garantido na CLT e se está garantido na convenção geral. Isso não está garantido aqui, e é essa convenção que vocês querem dar para os trabalhadores. Então, não é mentira o que eu disse. Os benefícios, Edson da Rosa, vão ser perdidos sim, porque nessa convenção não tem. Bom, quando você fala em citação, eu chamo isso de reflexão. A senhora é do direito, eu sou estudante, mas eu sou formado em pedagogia, sou professor, e o que eu estou dizendo de agrupamento, tudo isso nos vídeos, são fatos de verdade. E tu que chama de citação, eu chamo de reflexão. E outra, incitação à greve eu não farei, porque quem vai decidir isso é a categoria em assembleia, se a gente não negociar isso até o dia 29. Eu já tinha vindo aqui na tribuna um tempo atrás, eu já tinha dito, da nossa parte, há sim espaço para negociação. Não precisamos ir em Porto Alegre para que você venha a Caxias para fazer uma convenção coletiva. Nós podemos fazer uma convenção coletiva aqui em Caxias do Sul, mantendo esses benefícios. Esses benefícios, categoria, vai ser tirado na convenção, prêmio assiduidade, os dias 31, o dia do educador, e isso não consta aqui na convenção. E consta?
Bom, e para finalizar, eu gostaria que o rapaz lá que me disse que eu acabo perturbando, que se levante do ar-condicionado e que vá ver quando eu vou visitar, porque nada disso a gente faz, tá? Nada disso a gente faz. E para finalizar, a belíssima fala da Fernanda, porque ela é a única que pode falar, porque ela é do sindicato e ela tem estabilidade, porque se outro vir aqui falar, vai perder o emprego. Ela falou em nome de todos, é mentira? É mentira o que ela falou? A gente está à disposição para falar, vocês podem fazer nota. Agora, eu acho que ficou para a comunidade inteira caxiense saber que o Senalba Caxias representa a educação infantil conveniada. Temos os documentos aí, então vocês, eu acho que as histórias não estão bem colocadas. E as entidades que sentem para conversar e para dialogar. E o senhor e os demais aí que são representantes ou são presidentes, vocês não estão acima da lei. E se vocês não entendem a filosofia da entidade, peçam para sair, porque aqui diz amor e caridade. Vocês não estão fazendo isso, querem uma convenção geral que é de Porto Alegre, que não dá nada de benefício. É mentira isso? É mentira isso? Aonde que está aqui na convenção, doutora, que esses direitos estão garantidos? Aonde está? Me digam alguém aqui que nessa convenção geral, onde que vocês vão ser inseridos, está garantido esses benefícios. Prêmio assiduidade, dia 31, dia do educador. Obrigado. E outros benefícios. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente Clayton. Eu gostaria de passar, por último, a palavra para os colegas vereadores, se quiserem dar a sua última palavra depois dessa nossa audiência, para que eu encerre esse encontro. O vereador Edson já ficou contemplado, a vereadora Paula e o vereador Rafael e o vereador Wagner. Vereador Périco, primeiro tem o nosso jornalista aqui, o Lucas, que está aqui presente, está subindo ali agora. Raquel, nesta mesma matéria, quando ele falou, se dirigiu, ele fez essa matéria onde várias educadoras falaram sobre a redução salarial, a secretária veio a público e disse que ele estava mentindo na matéria. Verdade ou mentira, vereador Edson? Disse que ele estava mentindo na matéria dele, chama de mentiroso. A redução salarial aconteceu. A senhora disse que já falou e que estava aqui para ouvir. Eu também vim nessa audiência pública para ouvir a senhora. Eu quero saber sobre a assiduidade. O que vai ser feito a assiduidade? Quem que recebe, quem que não recebe, como é que é a divisão? Isabel, a senhora concordou com essa professora, eu vi a senhora falando para o Nestor com as crianças amontoadas, a senhora disse, é verdade. A senhora falou, né? Então a senhora concorda realmente. Então, nós não podemos ser coniventes, Isabel. Eu reparei quando a senhora disse, tudo que ela está falando realmente é verdade, acumulado das crianças. O acumulado das crianças, a senhora falou. Então, nós não podemos ser coniventes se passou um ano. Quantas crianças vão ficar acumuladas no próximo ano? Porque o prefeito prometeu que saúde, educação e segurança seria prioridade. Elas não estão pedindo aqui, como a Silmara, como a nossa professora Patrícia, lá do Beltrão de Queiroz, escola vertical, só estão fazendo mutirões com a própria comunidade para melhorar o ambiente escolar. Agora nós precisamos, Périco, como a coordenadora aqui do CAI, que está aqui presente, hoje com essas educadoras, que não chova mais dentro da escola e que não se prorrogue prazos. Nós não precisamos, nem todas, João, são coordenadoras que oprimem as trabalhadoras, a grande maioria são ótimas coordenadoras. Agora, o que nós temos que ter em mente? João, é que nós viemos aqui para ouvir vocês e vocês não estão dizendo nada para nós. O que o governo Daniel Guerra gosta de fazer é marketing. Gastou 3 milhões em marketing, em publicidade e menos em educação. Então parem de enrolar, parem de cremar dinheiro do povo e digam a verdade, não gastem em publicidade para iludir a população. E monitoria, tem lá na escola dessa coordenadora do CAIC, uma criança cadeirante, há 1 ano eles estão pedindo monitores. Vocês vão deixar para quanto tempo essa criança? A coordenadora para cima e para baixo com cadeirante. Eu fui numa outra escola, uma criança surda. E aí, nem para cortar o mato nessas escolas vocês têm. Então, por favor, né? Por favor, vão enrolar outros aí, vocês não vão enrolar. Porque eu andarei e continuarei andando. Porque eu sou cidadão, sou vereador e minha função é fiscalizar. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Vereadora Paula, por favor, vereadora Paula Iores. Bem, boa noite a todos. Eu cheguei um pouco tarde, eu estava em Porto Alegre num seminário. Então, vi parte da situação,
Mas eu peço, assim, gente, muita calma nessa hora. Eu aqui vi... Não. Só vamos garantir a palavra para a vereadora, por favor. Muito sérias, né? A questão de faltar comida é uma coisa muito séria, né? Mas eu também vi generalizações que depois foram corrigidas, de que as coordenadoras todas não estão pressionando, e depois foi corrigido. Não, nem todas são. Então, eu acredito que tem situações diferentes em cada escola. Eu estive numa escola dias atrás e senti um clima muito legal naquela escola, uma coordenadora atuante, as crianças estavam comendo arroz, feijão, frutas. Então, eu acredito que tem diferentes realidades. E a gente sabe também que a gente vivencia um plano de metas, né, determinado nacional, que o município já coloca constitucionalmente até acima do que é previsto na Constituição. Então, a gente vive problemas de toda a ordem. E que, quando eu falo em muita calma nessa hora, é porque, de fato, vocês trabalham com o que tem de mais precioso, né, que são as crianças. Teve uma criança que não saía do meu colo e a prof disse: esse menino é o 4º filho de uma mãe que não tem 25 anos. Né? Então, eu sinto e eu imagino que vocês devam acolher de abandono, de tristeza. Né? Então, de fato, as profs precisam de muito apoio mesmo. Agora, o caminho que eu vejo é o que o Edson falou, de ter uma comissão, de ter diálogo, né? De nós procurar resolver, sim, de fato, todos esses problemas. Se nós ficar aqui num ataque, né? Não é construtivo. Então, eu vejo que tem aqui pessoas, o Nestor e a Isabel, que são voluntários no trabalho que fazem, né? Então, quantas entidades são voluntárias, então, não recebem pelo que eles estão fazendo e se dedicam muito pelo que eles estão fazendo. Então, a gente precisa ter calma, né? Nós somos adultos, a gente reconhece, e quando a Fernanda trouxe aqui a realidade, eu sou mãe, tu cuidar de 2 crianças em casa já é um problema, imagina eu cuidar de 90, né? Sem dúvida é um problema. Agora, diálogo, ter uma comissão representativa para entender o que está acontecendo e, sim, de fato, nós procurar resolver. Né? Mas, assim, quando eu falo muita calma nessa hora, é com responsabilidade, porque senão a gente fica generalizando coisas. Eu vi aqui uma situação atribuída às coordenações, e será que todas as coordenações são assim? Sempre que a gente generaliza, a gente é injusto. Né? Será que todas as escolas estão com esses problemas? Acho que algumas estão e outras não. Então, a gente precisa identificar quais escolas estão com problemas e atacar aqueles problemas. Essa é a minha contribuição, gente. Obrigado, vereadora Paula. Antes de nós encerrarmos essa nossa audiência, nós gostaríamos de colocar algumas coisas que são de extrema importância que nós ouvimos aqui. E uma colocação que o vereador Edson fez aqui de extrema importância, e que a Comissão de Educação, composta não só por 5 colegas vereadores, mas que representamos os 23 vereadores, nós não vamos admitir a perda dos direitos de vocês, professoras e professores. Isso é uma questão que nós vamos defender vocês, e nós aqui estamos com as mantenedoras, e as mantenedoras aqui também disseram isso. Então, esta é uma garantia que nós temos que sair daqui justamente com essa certeza. Uma outra questão também é que é importante que daqui, ou mais tardar até semana que vem, até porque tem um processo todo eleitoral agora, e a secretária também não está em Caxias do Sul, mas eu gostaria de propor aqui aos meus colegas da nossa comissão que nós fizéssemos, depois desta ata aqui fechada, nós propuséssemos uma reunião, um encontro, e a professora Raquel vai levar para a secretária, que a gente faça uma reunião, a Comissão de Educação, o Senalba, as mantenedoras,
uma comissão das professoras, que foi uma ideia excelente do vereador Edson, que possa sair uma reunião com uma comissão. Também, Etiane, estás convidada a estar aqui pelo sindicato, junto com a secretaria, e que a gente possa sentar e encontrarmos um meio para que as nossas crianças tenham um bom atendimento. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. E eu pessoalmente acredito, que as mantenedoras, elas fazem o trabalho possível que elas podem fazer. Pela ordem, senhor. Acredito. Mas que nós temos que encontrar o bom senso entre todos os setores aqui da comunidade de Caxias do Sul. Vereador Rafael. Vereador Périco, comungo da ideia do senhor e do vereador Edson. Mas aquela vez que a secretária foi convocada ano passado para estar aqui no plenário, ela afirmou da tribuna, e foi convocada pelo regimento interno da Câmara e a lei orgânica, ela afirmou da tribuna da Câmara que não seria diminuído 1 centavo do salário das professoras. Ela afirmou, tá? E vocês foram pegos de surpresa também. Nós nos reunimos naquela mesa, entrevista no Pioneiro, que vocês não sabiam. Então tem que sair um compromisso. Podemos nos reunir, fazer um piquenique, uma coisa, beleza. Mas, vereador, tem que sair uma carta compromisso, reunindo todos os sindicatos. Como é que é seu nome mesmo? Desculpa. Doutor Etienne. Do Secraso, do Senalba, do FECENALBA, e uma carta compromisso da SMED, porque vocês vão ser pegos de surpresa e vocês só vão repassar notícia para as professoras e para as auxiliares. Então tem que ser uma carta compromisso, que não vai ser diminuído nenhum centavo, e sim ampliado o salário delas. Vocês concordam com isso, SMED? Vereador Rafael, a Comissão de Educação, nós vamos aqui manter esse nosso compromisso de que os professores não podem perder os seus direitos. Direitos e salários, e tudo aquilo que foi dito tem que ser colocado, sim, na mesa que foi dito antes. Se tiver que desmentir, vai ser desmentido por quem quer que tenha dito, mas que se mantenha esses direitos e os salários de vocês. Essa vai ser a nossa luta e nós vamos encaminhar isso à SMED e vamos fazer uma reunião para que a gente possa sentar e conversar. Eu acho que esse é o melhor caminho para que a gente avance. Eu sei que o Clayton disse que no dia 29 é na segunda-feira após a eleição, é isto? Vai ter que ser antes, porque nós não vamos abrir mão da nossa Assembleia. Ou conversamos antes... 29 é segunda-feira. Não abrimos mão da nossa Assembleia. Ou resolve antes, porque faz 8 meses. Ou não resolve antes, conversamos antes. Então... Muito bem, então nós vamos ver uma data na semana que vem, para que a gente possa sentar, que a gente possa conversar e a gente possa encontrar um meio termo, uma carta, um documento, uma ata, para que a gente possa encaminhar à SMED e para que ela possa dar encaminhamento de todos os pedidos que aqui foram colocados, tanto das mantenedoras, como dos sindicatos, como também dos professores e também da SMED. Eu acredito que dessa forma a gente possa dar encaminhamento. Eu dou por encerrado esse trabalho. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, meus colegas vereadores, a professora Raquel, ao Clayton, a nossa equipe aqui de apoio, a todos vocês, professoras e também profissionais das mantenedoras. Muito obrigado por terem estado aqui junto conosco e nós vamos botar para frente, vamos avançar com o nosso trabalho. Tenham todos uma boa semana e até um próximo encontro, não desta forma, com certeza muito mais tranquilo. Obrigado. Muito bem, você acompanhou aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16, e também através das redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a audiência pública Precarização da Educação Infantil conveniada com o município. Esta audiência pública aconteceu no dia 18 de outubro, uma quinta-feira, e foi conduzida pela Comissão de Educação do Legislativo Caxiense. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê.